Olá, meu nome é Rony Kuzmi, seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab, dedicada para a gente colocar em pauta o antirracismo como vetor de competitividade para os tomadores da indústria do universo da beleza. E hoje aqui com uma pessoa muito querida e muito especial, que é a Ana. Então, minha amiga, conta pra gente, quem que é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Vamos lá. Meu nome é Ana Cláudia Silva, eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga clínica quase 10 anos já. Ano que vem eu faço 10 anos de psicologia clínica. A minha abordagem dentro da psicologia clínica é conhecida como cognitivo-comportamental, né? Atualmente eu sou pós-graduada em saúde mental e pós-graduada também em atendimento psicossocial a vítimas de violência. Faço um trabalho junto com uma amiga chamada Luana Carmo, né? Nós temos uma parceria numa empresa chamada Empodera Pre. E um dos serviços que nós temos, né, que nós oferecemos, é um Pretanique, que é um piquenique destinado para mulheres negras, que acontece uma vez ao mês, uma vez por mês, no Parque do Ibirapuera, né, com até 15 mulheres, não é aberto, não é amplo, né? Até 15 mulheres para que a gente possa atender. No caso, é um piquenique terapêutico, a gente fala, não é apenas uma reunião, mas ali envolve algo terapêutico, né? Um falar terapêutico, uma escuta terapêutica, é bem bacana. E além disso, eu estou como coordenadora do projeto Desequipsando, que é um projeto voltado ao atendimento psicológico a pessoas negras que não têm condições de arcar com os custos da terapia. Isso, minha amiga. E parabéns pelas iniciativas, porque isso é tão Uhum. necessário, né? E incrível, incrível. Depois, se puder deixar os contatos aqui para a gente até poder apoiar a divulgação, porque quanto mais pessoas souberem, mais Exato. importante isso é, né? Uhum. Deixa sim. E, Ana, para a gente começar, a gente sempre faz uma pergunta combo, que é a única pergunta padrão que a gente tem de fato no nosso programa, que é: o que que é beleza para você? E se a partir da sua definição de beleza, você se sente representada pelo mercado de beleza? É difícil, né, né, Raoni? O que é beleza? Eu vejo que beleza é algo subjetivo, multifacetado, depende ainda da cultura, do contexto, é uma experiência individual. Eu vejo beleza dessa forma. É, assim, para dentro dos padrões culturais da nossa cultura, eu nunca fui uma mulher bonita, nunca fui uma criança bonita, nem uma adolescente bonita. Então, dentro da nossa cultura, não só eu, mas pessoas iguais a mim não são reconhecidas como pessoas bonitas. Agora, né, com o passar dos anos, começou a evoluir, e aí começaram a colocar a gente dentro desse conceito de beleza também. Só que são pessoas específicas, são belezas negras específicas, por exemplo. Então, teve uma vez que eu estava discutindo sobre isso com uma amiga, a gente estava conversando sobre, e aí a gente falou sobre o tópico da solidão da mulher negra. Não sei se você já chegou a abordar aqui. E ela falou assim, Ana, a gente não entra dentro da solidão, nem tanto, assim, a gente não sofre tanto, isso que ela quer dizer, a gente não sofre tanto com a solidão da mulher negra, porque a gente tem um outro perfil. A gente tem um perfil meio que Barbie, que é uma mulher, tipo, uma mulher negra aceitável. Então, uma mulher negra que tem um corpo ok, que tenha mais ou menos entre 50 a 60 quilos, não é gorda, é magra, né? Tem um rosto um rosto mais fino, é um padrão mais aceitável, um cabelo mais cacheado, né? Estilo, vamos colocar estilo Thaís Araújo, por exemplo, né? E um tom de pele mais claro. Então, essa é uma beleza que ela é aceitável. Agora, se a gente estivesse dentro de um outro padrão, que fosse uma mulher mais gorda e com a pele muito, mas muito mais escura, a gente estaria sofrendo muito mais com essa questão da solidão. Então, eu vejo por aí que a beleza é algo que ele é subjetivo. Só que, se você for colocar se você for perguntar para outras pessoas, se suponhamos, se tiver uma mulher obesa,
branca, tiver uma mulher negra, a mulher obesa branca ela pode ser escolhida como a mais bonita e a outra não. Né? Então, eu vejo que é muito subjetivo, mas a nossa cultura, a nossa sociedade, ela coloca algo como bonito, um padrão bonito. E eu vejo que o padrão negro não é um padrão bonito pela sociedade. E esse é um ponto tão importante que você traz, né? Porque ele é uma manifestação de uma singularidade que ele é atravessado de tal forma que ela invisibiliza ela mesma, né? Num sentido de não se perceber como gente, né? Nesse contexto. E eu queria te fazer uma outra pergunta, pegando esse gancho, que isso é muito potente o que você trouxe, né? A relação da passabilidade, e a passabilidade a partir de traços mais europeizados, né? Mais finos, mais próximos daquilo que a branquitude aceita como, impõe como, né? Você entende enquanto, até fazendo já essa junção com saúde mental, com o contexto da psicologia, com o contexto da violência, o que significa representatividade no seu ponto de vista? E qual que é o papel do contexto da representatividade para a gente entender que, de fato, a gente existe, né, independente do padrão europeu? Eu vou só contribuir um pouco mais com relação à questão da beleza, da primeira pergunta, que aí eu lembrei Claro. de algo que aconteceu com uma amiga. Ela viajou para a França, né? Ela foi fazer um intercâmbio e do intercâmbio ela foi para outros países, né? E essa minha amiga, ela é uma mulher alta e uma mulher obesa. Só que ela é uma mulher negra, mas ela tem uma pele mais clara, né? Então, e o cabelo dela é um cabelo cacheado, curto, cacheado, um black power muito bonito também. E aí ela pegou e falou assim, Ana, lá na França, ela falou assim, Ana, eu nunca fui cantada na rua. Tipo, nunca fui cantada na rua. Lá na França, eu fui cantada na rua. Lá na França, os homens me acharam bonito. Os homens queriam sair comigo. Os homens pediam meu telefone. E aqui não, nunca tive isso. E aí você vê como essa questão da cultura também, né? O quanto isso também é cultural, por exemplo. E aí você fala da questão da representatividade, por exemplo, é, eu vim de uma década, né? Década de 80. Eu vim de uma década que não tinha representatividade. Eram poucas representatividades, né? Então, assim, na época, assim a representatividade que tinha, é, a representatividade que tinha era de tipo de pessoas negras, de mulheres negras dentro colocado na televisão, por exemplo, mas como pessoas escravizadas, né? Ou, ou em outros papéis de, como é que a gente coloca? De subalternidade, por exemplo. Então, a mulher que a gente via com mais destaque na televisão era a Glória Maria, que também não era vista como uma mulher bonita, não era colocada como padrão de beleza. A gente tinha, como é que é o nome dela, gente? É que fez a Chica da Silva. Não a Thais Araújo, a primeira versão da Chica da Silva. Esqueci o nome dela, gente, preciso falar. Que também teve até um artigo, né, no jornal, falando que ela não era bonita. Né? Não tinha às vezes é mota. Não tinha um padrão de. Ela não era bonita para a sociedade. Né? E ela é uma mulher muito bonita. Mas não era. E aí, a questão da representatividade, eu vejo que até hoje ela não é muito válida, porque não explora outros tipos de pessoa. Porque se a gente for ver, geralmente quem está nesses cargos de destaque são pessoas parecidas assim com a Sharon Menezes, com a Thais Araújo, com a Cris Viana, quem mais? A Clara Moneck, ok, também está sendo, né, tá vindo aí também. Tem outras pessoas, mas não é algo amplo, né? Não vejo como representatividade, não vejo que me representa, ou representa as que talvez ajude, eu vejo que ajuda muito,
porque assim, na década de 80, 90 não tinha nada. Eu falo, eu vim da década de 90, eu queria ser paquita, eu não podia. Né? E aí foi dito de uma maneira muito clara, então para mim, ó, você não pode porque você é preta, então não tem como, então tira isso da sua cabeça, né? Então a gente veio dessa década que não tinha nada, que os que tinha dava para se contar nos dedos. Hoje a gente se conta nos dedos, mas é mais presente. Não sei se eu consegui te responder, Auni. Mas sim, super. E isso é muito interessante, né? Porque a gente tem um contexto onde existe o espaço da representatividade, mas ela não representa necessariamente a pluralidade da realidade, né? Sim, Ela isso sempre mesmo. vai trabalhar padrões ali de. Porque isso é uma coisa que a gente percebe muito, né? Que o mercado, principalmente o mercado de beleza, e ele influencia outros mercados, né? Também ele tem esse poder de construção de imaginário. Ele criou na cabeça dele um negro universal, né? Então parece que tem essas caixinhas. Se você faz parte dessas caixinhas, terá luz, Bom, e né? fora também, às vezes você não está dentro desse padrão, por exemplo, mas depois que você entra, você tem que se encaixar nesse padrão. Então, vou te dar um exemplo que a gente vê qual é o nome dela? Gabi Amarantos, por exemplo. Gabi Amarantos, uma mulher negra e gorda. Hoje ela tá outra coisa, né? Mas aí coloca aquele antes, assim, antes, ok, você ser uma pessoa gorda porque você se ama e tem que respeitar o seu corpo, você tem que ser aquilo, né? Só que aí, com o passar do tempo, eu estou lutando para ser uma pessoa magra. Mas por quê? Não é só a questão da saúde, né? Porque a obesidade ela é uma doença. Mas sempre tem dois tipos de exploração, assim, né? Tem dois tipos de contexto que a gente pode ver. Porque antes era aceitável, agora não é mais aceitável. Será que é só a saúde que está entrando aí ou tem outra coisa no meio disso? E é tão legal que você traz, porque dá para ficar muito visual, né? O como o corpo negro, para ele acessá-lo, de novo, né? Para acessar, ele tem que estar dentro de padrões. E quando ele foge à curva, ele é estimulado a acessar aquele padrão, né? A fazer parte daquele padrão. Ou seja, ele não necessariamente ele vai ter que ser corrigido em determinado contexto, mas o contexto vai forçar ele ele se corrigir ao longo de algum processo. E corrigir é uma palavra tão esquisita, mas é que realmente é é que me vem agora. E, e trazendo até um pouco para o teu dia a dia como psicóloga, e como toda essa a vivência que você tem, que é incrível, qual que é o impacto desse corpo violentado e que normaliza, né, e normatiza essa violência como algo necessário para ele poder estar no mundo? Eu vejo como é um impacto danoso, né? Assim, tipo, porque assim, não é um dano que foi colocado hoje, por exemplo. É um dano de ano, são danos que vêm sendo causados há tempos. Então, suponhamos, eu tenho 41 anos. Então, os danos com relação à minha imagem não começou aos 40. Ele começou com meses de idade, por exemplo. Né? E aí, com a maioria dos meus clientes, eles são negros. Então, com a maioria dos meus clientes também é a mesma coisa. Porque a gente fala que é muito interessante dentro da clínica que nós somos totalmente diferentes, as pessoas são totalmente diferentes, são pessoas, tipo, de várias partes. Eu atendo pessoas do Canadá, brasileiros no Canadá, eu atendo pessoas na Bahia, eu atendo pessoas no Rio de Janeiro. E aí, as histórias são muito parecidas. E as vivências por conta do racismo são muito parecidas. As violências são iguais, né? Então, suponhamos, violências que eu sofri por conta do racismo, 5 dos meus clientes sofreram violências iguais. Só que a gente somos de estados e idades diferentes. Por que que isso acontece, né? E isso a gente tem, é muito
É intrigante isso, assim. E só que assim, é bem danoso, porque a violência ela não começou, essa violência ela não começou agora. Ela começou quando você tinha meses de idade, e aí quando você é criança, você tem que aprender a lidar com isso. E na minha época, por exemplo, os pais não estavam preparados para lidar com esse tipo de violência. Porque você pega e fala assim, o pai pega, a mãe ou o pai antes pegava e falava assim, ó, ô mãe, me chamaram de macaca, por exemplo, na escola. Ai, não liga não, filho, isso passa. Hoje é diferente. Hoje, se você chama uma criança de macaca na escola, a mãe já tá lá, né? Tipo, por quê? Porque ela já passou por tal violência e ela sabe o quanto isso é danoso. E aí tem uma parte que fala da formação da autoestima, né, de como que é, e aí a formação da autoestima também ela tem a ver de como que, ela tem a ver como o outro me enxerga também, né, e tem uma contribuição também do social para a minha autoestima, para que eu possa ter uma autoestima. E aí, geralmente, na maioria das vezes, né, eu sempre faço a pergunta em palestras que eu faço, né, como que foi a construção da sua autoestima? Né, a maioria são pessoas negras, eu falei, como que foi a construção da sua autoestima? Porque se a construção da autoestima, ela depende da sociedade, da família, e da sociedade e da família, aí eu coloco dentro da sociedade escolas também, a comunidade igreja, por onde nós andamos, como que é a sua construção de autoestima dentro dessa questão racial? Onde nós fomos atacados, né? E aí teve uma vez que eu fiz uma palestra chamada Microagressões Raciais. Como lidar com as microagressões raciais, né? O que são essas microagressões raciais? E aí eu coloquei um vídeo de um menininho, acho que o menino tinha 3 anos, né, na época, e ele queria mudar de cor. Só que, assim, ele chorava com 3 anos, assim, chorava mesmo, porque ele queria trocar de cor, porque a cor dele não era bonita. E ele falava: Eu tenho cor de cocô, essa cor não é bonita, eu não quero. Com 3 anos de idade. Aí a gente pensa, né? Com 3 anos de idade, você já tem uma rejeição da sua cor, né? Tipo, já tá dizendo que você não é aceito, a gente não te quer assim. Eu quero você de uma outra forma. Você não é bonito, você não é amado, você não é bem-quisto, né? E aí os danos que isso vem sendo, assim, os danos nisso na cabeça de uma criança de 3 anos que não entende. Não sei, eu só quero mudar de cor, porque se eu mudar de cor, meus amigos vão gostar mais de mim. Aí, aí a gente vai crescendo com isso e vamos ver assim, o quanto é danoso, né? E é aquela questão, né? A inadequação, né? Vem na nossa cabeça que nós somos inadequados. Mas hoje, eu vou colocar, hoje está melhor do que na década de 80. Eu acho. Mas às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Porque aí a gente tem o caso recente da menina do Mackenzie, por exemplo. Hum. E aí, quantos casos que não vão para a mídia? Tipo, né? O do Mackenzie foi, talvez, pelo fato de ser um Mackenzie. Mas em escolas públicas, que isso acontece frequentemente também em escolas públicas. A gente fala do eixo sudeste, quer dizer, né? Fala do eixo sudeste. E nos outros eixos? Tipo, nós não temos muita informação sobre, né? Como que se dá isso, né? Como que está? Incrível, porque acho que você trouxe um ponto tão fantástico. Eu queria até explorar um pouco mais com você, Ana, que foi muito legal, que é a formação da autoestima, né? A formação do eu. Dentro desse contexto, não sei se eu vou fazer a pergunta certa, tá? Que você trouxe uma coisa que eu realmente acho muito incrível. Qual que é o impacto de uma pessoa negra quando ela se torna lúcida dessa violência? Acho que esse é acho que dois pontos que eu acho que pode ser bem Sim. interessantes, porque a gente está falando exatamente nessa relação, né? Você está sendo atravessado, está sendo atravessado, tipo, entendi que estou sendo atravessada, entendi a violência,
E qual que é o choque quando ela descobre que existe alguém para além dessa violência? E que esse eu, ele tá vivo, né? E merece espaço e merece ser amado, merece se sentir belo, merece se sentir potente. E pode. Você pode contar um pouquinho desse choque? Porque eu imagino que nessa jornada, principalmente você que tem esse papel de cuidar, né? E é tão importante isso. E a gente depende do outro para se descobrir, a gente depende do outro para se estruturar. Como é que na sua vivência como psicólogo é esse choque? Porque de fato é excessivamente violento e exaustivo o processo, né? Como é que é esse ponto? Eu vou te responder aqui algumas coisas, se não foi, você me fala, Claro, claro, né? por favor. Assim, como que eu vejo isso? Eu vejo assim, geralmente, na maioria das vezes, as pessoas, elas tomam essa consciência. Tem algumas pessoas que tomam essa consciência de uma maneira tardia, tem algumas pessoas que não, né, que tomam essa consciência logo cedo. Só que a gente trabalha isso e vamos entender o porquê que, né, porquê que a gente como que eu posso te dizer? Ao entender isso, as coisas elas começam a fazer sentido, né? As violências elas começam a fazer sentido do porquê que elas aconteceram. E aí quando a pessoa ela toma consciência, eu vejo que vem muita raiva e muita indignação dentro desse processo, né? O processo carregado de raiva, de indignação, de angústia também por conta disso. Só que ao mesmo tempo que vem carregado disso, eu vejo também que vem essa questão de mudança, né? Não, só que tem coisas que não dá para mudar. O que que eu procuro fazer com que o meu cliente entenda dentro do processo terapêutico? Ó, aconteceu X coisa, nós temos isso. A gente tem uma, vamos colocar assim, a gente tem a discriminação racial aqui no Brasil, só que eu não tenho como mudar isso daqui. Eu não tenho como mudar a discriminação racial, não tenho como mudar o racismo aqui no Brasil. E só que você precisa entender que isso que acontece com você é por conta disso, e que talvez você não consiga chegar em espaços, não é porque você é errado, ou porque você é fracassado, ou porque você fracassa, ou porque você é inadequado. Não, é por conta do racismo. Porque muitas vezes dentro do processo vão acontecendo coisas dentro da nossa vida, não vou colocar dentro do processo, mas dentro da vida da pessoa negra vai acontecendo coisas que ela não vai entendendo. E aí, quando isso vai acontecendo, vamos, nós vamos se baseando por crenças limitantes, né, de que eu não faço nada direito, eu sou inadequada, eu sou fracassada, eu não vou conseguir atingir meus objetivos. Só que aí a pessoa ela não entende que por detrás disso tem algo que é muito maior que ela. Então, eu vou colocar, tem um racismo estrutural, que é algo muito maior que ela. Então, assim, eu queria muito alcançar vários espaços, só que eu não vou conseguir chegar. Mas eu não vou conseguir chegar porque eu sou uma pessoa incompetente. Não, não vou conseguir chegar porque o racismo não vai deixar eu chegar. Teve uma vez que a gente tava eu e o meu noivo, o meu noivo estava me levando para o trabalho. E eu moro na região do Capão Redondo, e meu trabalho era na Washington Luiz. Trabalhava como assistente de RH na Washington Luiz. E aí eu falei para ele, minha vontade de morar aqui, né? E ele também falando, né? E depois eu parei para pensar assim, gente, que curioso, né? Como que o sistema é? Então, ele fala assim, eu deixei você se formar, só que eu não deixo você passar da ponte para cá. Porque para você passar da ponte para cá, para você comprar um apartamento aqui, você teria que ter uma renda de mais ou menos 10, 20 mil reais, porque um apartamento aqui é numa média de quase 1 milhão. Aliás, você tem que ter uma renda muito maior. Porque um apartamento aqui para você comprar, ele ia dar quase 1 milhão, mais ou menos. Para você, mas você pode alugar, né? Mas para você alugar um apartamento desse, tem que ter, eu acho que no mínimo o valor do aluguel de 6 mil reais, mais o condomínio, por exemplo. Você tem que ter uma renda boa para comprar. Então é aquela coisa, você pode, mas você pode até tal lugar. Até tal lugar eu vou permitir. Acima disso eu não vou permitir.
E aí a gente pode ver algumas coisas dentro disso que eu acho que são bem mais, a gente pode colocar, que são bem mais evidentes, por exemplo. Então, tem empresas que têm a cultura da diversidade e inclusão que você não vê um superintendente negro, por exemplo. Você não vê os cargos de tomada de decisão formado por pessoas negras, vamos colocar por pessoas trans, por deficientes, você não vê. Você vê até o operacional ou até cargos que você não precisa, que não, como é que fala? Cargos que não são cargos de decisão. Mas sobre cargos diretivos é outra situação. Então é aquela coisa, eu vou deixar você avançar até aqui. A partir daqui não dá. Por mais competência que você tem, né? Teve uma vez, teve um cliente antigo e, e aí ele chegou, ele pegou e falou assim, e ele não tinha essa consciência racial. E eu já tinha feito perguntas para ele, mas não tinha. Ele não via a questão racial na época. E aí teve uma vez que ele chegou muito bravo no consultório, e ele falou assim: Poxa, eu me candidatei a uma vaga X, eu era mais competente, eu tinha muita coisa, a minha formação também, uma escola excelente. Só que teve uma mulher que conseguiu uma vaga e ela não tinha as mesmas competências que eu. As competências dela eram menores, principalmente em tempo de casa, por exemplo. E, ok, não trabalhei aquilo ali no momento, porque ele não estava preparado para ouvir a falar, você é uma pessoa negra, você já reparou? E aí teve uma vez que ele trouxe novamente, aí eu falei, poxa, agora é a hora de abordar isso. E aí eu perguntei para ele, quando você se compara com quem? Ou com o quê? Ah, eu me comparo com as pessoas do meu trabalho. Como que são as pessoas do seu trabalho? Elas têm os mesmos cargos que o meu, mas às vezes, elas têm algumas competências melhores. E aí eu falei, mas como que elas são? Brancas, são negras? Não, Ana, de negro só tem eu. E assim, dentro da comunidade negra, o currículo dele é um currículo impecável. É uma pessoa que, tipo, você vê como inspiração, né? Então, tipo, como referência. E aí eu falei para ele, mas você está se comparando, primeiro, você está se comparando, e isso não é, isso é muito ruim, a gente não pode se comparar, tem que deixar de lado essa questão da comparação, porque quando a gente se compara, a gente adoece. Então, imagine os danos, né, causados. Não sei se eu te respondi, Raoni. Nossa, super. E você tocou num ponto tão importante que a gente não toca, mas ele é tão necessário que eu queria até pedir para você poder Uhum. falar um pouco mais sobre, que é a nossa referência de sucesso, né? A gente tem uma percepção que sucesso é o sucesso exatamente do branco, e como você falou maravilhosamente bem, ele te dá um pedaço, mas você não acessa, né? Ele te dá esse gosto, essa ilusão de possibilitar que você possa ter. Nossa,
Metroplay todo. Ele te dá essa ilusão de que você pode acessar, mas ele te barra em qualquer ponto de acesso que exista, né? Então, até trazendo aquela coisa do. E como foi lindo que você trouxe, foi que você pega, por exemplo, até essas visões desses filósofos hypes, tipo Bourdieu, que vai falar ali do troféu, dos troféus sociais. Não, o troféu social ele funciona para quem tem acesso à sociedade na qual o troféu faz sentido, Isso né? mesmo. Aquele eixo da sociedade. Então, aquele troféu do, enfim, do sucesso, é aquele o apartamento de luxo, o contexto de luxo, ele não é acessível para todo mundo, ou seja, o troféu não é só para quem tem acesso, mas ele é exatamente para um perfil de público que aquele contexto enxerga como algo, como uma irmandade, né? Por isso que a branquitude é uma coisa tão violenta. Uhum. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, tá? Porque você Sim, trouxe uma coisa muito sim. importante, tô me organizando aqui para fazer a pergunta, Uhum. que é qual a importância que você acha que existe da gente não só ressignificar o que significa sucesso para uma pessoa preta, porque é de novo isso, né? A gente está falando de sucesso dentro de um contexto atravessado por um capitalismo que a gente faz parte disso. Uhum. Mas quão saudável é a gente ter uma nova perspectiva daquilo que é sucesso para a gente poder estar são e saudável? De eu não vou acessar porque eu não preciso estar num espaço de luxo, até porque ao acessar serei violentado também, porque Com não é certeza. porque eu acendi que o racismo deixa de existir, mas aí falta a referência, né? Do que seria esse sucesso? O que na sua visão é importante da gente ter como essa percepção de sucesso, compreendendo todas essas camadas de violência onde a gente não vai acessar? O que é um sucesso saudável? Eu acho que é essa a pergunta, não sei se foi claro, mas o que é um sucesso saudável para a comunidade preta? Tá difícil, hein, Raoni? O que é um sucesso saudável? Eu acho que vem muito da questão da consciência do lugar que você vai conseguir acessar. Sim, acho que essa é a minha percepção. E aí eu acho que eu vejo também que o sucesso ele não está apenas nessas conquistas materiais. Então, eu tô aqui pensando no que você trouxe, porque que ao mesmo tempo que eu acredito, porque assim, o que pode também acontecer dentro disso, né? A gente tem o racismo, o capitalismo ali que nos invalida, por exemplo, né, enquanto pessoas. E aí você pode ter essa consciência de que, poxa, eu não vou conseguir acessar, mas você também pode te adoecer por conta disso. E eu acho muito interessante também e uma reflexão que eu trago também para os meus clientes é o seguinte, é lembrar de como que era antes. Vamos fazer uma linha do tempo, vamos lembrar o quanto era antes, o quanto você avançou e o quanto você pode avançar. É aquela coisa, não é que você não pode, você pode, mas vai ser mais difícil para você, vai ter mais dificuldade. E aí é ver até que ponto vale essas dificuldades, por exemplo, esses desgastes, por exemplo. Então, suponhamos, eu vou pegar a questão do apartamento de luxo. Então, eu poderia me desgastar para trabalhar muito mais, para ter uma renda, para custear aquele apartamento ali de luxo, para que eu possa morar ali. Mas suponhamos, será que todas as vezes que eu for entrar, o porteiro vai pedir para me identificar? Será que eu vou poder utilizar o. Como é que é? Vou poder utilizar o elevador com tranquilidade, por exemplo? Aí tem a história daquele humorista, eu acho que é o Ed. Acho que é Ed, É né? de Júnior, se não me engano, alguma coisa assim. Isso. Querido É, ele. eu acho que ele tava morando, o apartamento dele era um apartamento de classe média, e o menino não tinha paz dentro da própria casa. Enquanto isso foi danoso para a saúde mental dele. Né? Então, tipo, é aquela questão, tinha um sucesso ali, eu consegui chegar, mas eu não posso nem desfrutar daquilo que, que eu consegui, por exemplo. E não dá para desfrutar. As pessoas não me deixam desfrutar, as pessoas não me querem. É muito ruim isso, né? As pessoas não me querem ali. Hum, tipo, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. E as pessoas não me querem ali. Né? Por conta da minha cor, que é algo que eu não posso mudar.
não tem como mudar. E as pessoas não me querem ali simplesmente por conta da minha cor. Então, eu vejo que ver o quanto que o sucesso ele pode ser prejudicial para sua saúde. Ele pode te ajudar, pontos positivos, mas o quanto também ele pode ser prejudicial à sua saúde também. Porque você pode ter sucesso e pode não ter paz. Uhum, uhum. Já vi casos que, tipo, a pessoa tava em um cargo de. Um cargo muito bom, assim, tipo, a menina dos olhos, esse cara. Tanto pelo valor financeiro, pelo prestígio, tudo. Só que, vamos colocar, a questão, você está aqui apenas para cumprir algo. Tem uma pessoa aqui, por exemplo. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa negra aqui. Você não pode opinar, né? Tipo, silenciado, não sei o quê, cobrado de uma maneira que, tipo, por que você está me cobrando se eu não podia, se eu não tinha liberdade de fazer isso? E aí a pessoa lá vai minguando, por exemplo. Eu cheguei onde eu gostaria de estar, eu tenho sucesso, mas é algo que é fake, né? Tipo, aquela coisa para inglês ver. Então, tem. Enquanto isso era prejudicial na saúde. Muito. E aí a pessoa teve que escolher. O que que eu vou fazer? Eu fico, construo outras coisas. Só que assim, a remuneração era muito boa. Cara, que importante isso, porque a gente não debate sobre o que é sucesso pra gente, né? A gente não coloca isso na pauta e a Não. gente muitas vezes aceita o custo do embranquecido, do sucesso branco, desse embranquecimento, como algo tão Sim. normal, porque aqui na área criativa, né, o trabalho com estratégia é muito, eu sinto muito orgulho quando eu vejo os nossos no campo da estratégia, né? Isso é muito Gente, potente é. e ao mesmo tempo que é muito potente, ele é muito agridoce porque aí você vê quantidade de estrategistas ou criativas pretos com burnout, assim, pagando um custo excessivamente alto por ser Uhum, inteligente, por ser potente, sim. sabe? E que importante isso que você trouxe, porque a gente precisa debater o que é sucesso pra gente. Nunca passou na minha cabeça o que seria sucesso pra gente, sabe? Então, obrigado por isso. Não, eu vi você falando sobre, né? Aí eu entrei aqui na internet, né? Para ver a definição de sucesso. Eu falo assim, eu falo para as pessoas, a gente coloca que somos algo, né? Ou que estamos passando por tal coisa, mas a gente não sabe o que é aquilo. Né? Eu trago isso na terapia. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, porque eu sou uma fracassada. E aí eu falei, mas você é ou você está? Que é diferente. Tem uma diferença. Né? E aí a pessoa, não, eu estou. Então já muda de figura, né? E aí eu coloquei aqui o que seria o sucesso, né? E aí o sucesso é a consequência positiva de alguma coisa que expressa o êxito de quem a fez. Né? E aí a gente vê o sucesso que tem muito a ver com a questão do reconhecimento, mas é um reconhecimento de em grandes massas, né? Tipo, suponhamos, a gente tem essa questão do sucesso, tipo, um cantor, eu quero ter o sucesso do Thiaguinho, por exemplo, todo mundo conhece, sabe quem é, e blá, 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 né? Quero ter esse glamour. Né? Então tem que aí eu vou ser reconhecido ou reconhecida, por exemplo, mas tem que ver tem que ver até que ponto isso é saudável. E aí é o que você falou também, que é muito importante isso. Que aí tem esse sucesso, ele vem de um lugar que não fala muito, que não fala sobre a gente. Tipo, o sucesso que a gente conhece, ele não é um sucesso nosso, não é destinado a nós. É um sucesso para outras pessoas, não para a gente. E aí aí você pensa, né, até que pô, muitas vezes não é saudável porque não é um sucesso que foi destinado para nós. E aí a gente não consegue alcançar grandes êxitos porque não foi destinado para nós. E geralmente quem está por detrás disso não são pessoas iguais a nós. Complexo, né, Raoni? É complexo, como a gente adora complexidade. Isso é É, tão importante, é tão legal.
Puxa, e Ana, caminhando aqui para o final, com muito pesar, porque tá incrível, e você tá trazendo pontos tão importantes, e obrigado por isso. Uhum. Que dica e que puxão de orelha você daria para um tomador de decisão do mercado de beleza? E a gente fala muito do mercado de beleza porque ele tem um poder de manter estereótipo, de construir, de fortalecer imaginário e decidir quem acessa, né, esse imaginário ou não. Que dica e que puxão de orelha você daria para um tomador de decisão que te escutou até agora e pensasse assim, mais um mimimi? Uma coisa, essa pessoa ela toma a decisão, né? Se ela vai fazer ou não, ou tem uma outra pessoa que fala, ó, é isso aqui, eu quero isso daqui, ou não. Ele toma a decisão. Ele toma a decisão. O que eu pediria para que ele pudesse ver? Eu pediria para que ele estudasse sobre a história, tipo, principalmente história do Brasil. Tem muitos livros que falam sobre história do Brasil, é muito interessante. É, um livro que eu indico muito, se caso a pessoa não leu, mas eu indico muito, apesar de a pessoa ela está sofrendo um processo de investigação por assédio, é o livro de Racismo Estrutural do Silvio Almeida. É um livro muito bom. Eu falo assim, eu não posso. Ele contribuiu muito, é uma pessoa que contribuiu muito. Né, os escritos dele contribuíram muito, então creio que, tipo, ele fez isso, mas eu não posso apagar o que ele construiu, assim, de positivo. Então, eu pediria para ler. E análise de dados. Tem uma coisa que uma cliente, ela falou que ela sempre faz nos lugares que ela vai, na palestra que ela sempre começa pelo teste do pescoço. Que, não sei se você conhece o teste do pescoço, eu indicaria o teste do pescoço. Nos lugares que ele vai, os lugares que ele frequenta, quantas pessoas ali estão partilhando da mesma coisa que ele está partilhando, que são negras, não que estão servindo, mas que são negras, que estão ali. Tipo, eu vou num restaurante bom, tal, quantas pessoas ali são negras também? Para essa tomada de decisão e para ser um mercado menos excludente. Sim, porque continua sendo, né? Eu falo que houve essa, né? Houve mais produtos para a gente, mas não foi. Foi pensando no lucro, né? Foi pensando no lucro, talvez não pensando em diminuir o racismo estrutural, mas foi pensando no lucro. Tipo, viu que nós somos consumidores, mas tipo, uma parcela que consome e foi visada essa questão do lucro. Então, pelo dinheiro que eu vou deixar de ganhar, eu vou abrir aqui essa porta aqui para não perder esse dinheiro aqui. Mas não significa que eu estou entendendo como que funciona a questão racial aqui dentro desse país. Continua sendo mimimi, sabe, assim. Não consegue vencer, as pessoas que não querem vencer é porque não acorda cedo para ir trabalhar, não, como é que é? Querem nada com nada, sabe, só querem viver de benefício, essas coisas. Falta a vivência da vida real, né? Isso é É isso mesmo, volta a viver da vida real. Não, volta a viver. Teve uma vez que teve uma moça que ela pegou e falou assim para mim, a gente estava no aniversário de uma amiga, e aí entrou essa questão racial, assim, tipo, as pautas surgem, assim, e aí eu fui falar sobre isso, e aí a pessoa estava sendo muito meritocrática, e aí eu peguei e falei assim, olha, como é que ela falou? Porque as pessoas não conseguem as coisas porque elas não trabalham, elas não querem saber de trabalhar, sabe? Porque emprego tem para todo mundo, foi isso que ela falou, emprego tem para todo mundo. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa para você. O meu pai, ele trabalha meu pai tem 73 anos. Então, meu pai trabalha, eu acho que desde os 8 anos de idade. Tipo, a única coisa que ele conseguiu na vida dele foi um terreno no fundo da Zona Sul de São Paulo, no fundo do extremo sul da Zona Sul de São Paulo. E ele trabalha desde os 8 anos de idade. Na sua concepção, era para ele estar muito, muito rico. Era para ele ser milionário. Por que ele não é?
Eu falei, não vai me dizer que ele gastou dinheiro, dinheiro em maneiras, não, porque não foi assim. Mas era para ele estar milionário, né? Como pai de outras pessoas, mãe de outras pessoas. Não, não está. E essas reflexões que nós não fazemos e precisamos começar a fazer. Perfeito. Ana, por que os seus ancestrais se orgulham de você? Nossa, que pergunta! Que pergunta! Olha, eu acredito que acho que pode ser, acredito que eles abriram caminhos para que eu pudesse chegar onde eu estou. Então, eles deixaram de fazer algo para que eu pudesse chegar onde eu estou. Então, a abertura desses caminhos significa que para eles deram certo e se orgulham da onde eu cheguei, da profissional que eu estou. A minha mãe, ela teve uma vez que ela falou assim para mim, ela falou assim, você estar numa faculdade para mim é algo que eu nunca imaginei, tipo, nunca imaginei. Porque ela falou assim, ela falou assim, que a obrigação dela e o que ela queria dar para mim, para o meu irmão, era a oportunidade de terminar o ensino médio, o ensino fundamental, sem precisar trabalhar. E aí ela conseguiu fazer isso. O que viesse é lucro. Então ela jamais esperava que isso fosse acontecer. Não só elas, mas não só ela, mas as irmãs dela, a mesma coisa. Então, tipo, não esperava. Eu queria, mas eu não esperava e você conseguiu fazer. Já respondi, eu acho que respondi. Não sei se eu respondi. Isso, minha amiga. Eles, Então, eu vejo que assim, houve uma abertura de caminho mesmo, porque assim, os meus parentes, por exemplo, né, os mais próximos, eles vieram de, uma vez minha tia falou, né, eu vim de um lugar que eu não podia sonhar, a gente não tinha sonho, fui privado de sonhos, fui privada de sonhar. Eu comecei a sonhar quando eu vim para São Paulo, né, então elas vieram desse lugar. Meu pai também veio desse lugar. Então, chegar aonde eu cheguei para eles, tipo, jamais, né? Então, tipo, o ciclo foi quebrado, né? Foi quebrado um ciclo aí de repetições. E aí eu falei, vocês deram oportunidade para que eu quebrasse esse ciclo. Talvez não seja a oportunidade que vocês queriam me dar. Vocês queriam me dar oportunidades maiores. Mas o que vocês puderam me dar, eu consegui aproveitar para quebrar isso. Luciana, acredito também que, para além disso, um imenso orgulho de seus ancestrais, dos nossos ancestrais, né? É, é. Porque, para além disso, Uhum, você cuida, né? é. A sua atuação no mundo é cuidar, Ainda é, mesmo com vou todos pro os lado do desafios. cuidado. Uhum. Exato, então, e permitir com que outros possam sonhar. Isso Uhum, é sim. maravilhoso. Então, meu amigo, eu queria te agradecer imensamente, porque foi incrível. Espero que você tenha curtido como a gente curtiu também. Ah, muito bom, foi muito bom, Raoni, passou muito rápido. Passou quase uma hora aqui já de Muito conversa, mas rápido, foi passa muito muito rápido. uhum, mas muito bom estar aqui com você, nessa conversa, nesse diálogo, nesse bate-papo. Espero que possa atingir muitas pessoas, que as pessoas possam, refletir também, principalmente o poder do racismo estrutural, entender essa questão da autoestima, de como que sua autoestima está sendo construída. Essa questão também da comparação que eu falo, né, que quem compara adoece, né, porque a grama do vizinho é verde, mas a gente não sabe se a grama dele é artificial ou não. Então, a comparação a gente acaba perdendo, na verdade, e adoece também. Então, é fazer essas reflexões, sabe? Que é muito importante para viver. Eu nem falo sobreviver, né? Eu vejo que algumas pessoas estão sobrevivendo, mas para que a gente possa viver, sair da sobrevivência e viver, assim, de uma maneira digna. Perfeito, perfeito, meu amigo. Então, mais uma vez, muito obrigado a você e obrigado a você também, que ficou aqui com a gente até o final e muito em breve. Mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já.